A gente abre o Jornal do Rio com uma entrevista com o secretário municipal de Governo e Integridade Pública do Rio, Marcelo Calero, que no momento está exonerado do cargo por conta da votação da presidência na Câmara dos Deputados, mas ele estará de volta ao cargo na próxima quarta-feira, dia 3. Calero, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. E eu abro com a pergunta que está muito em questão, que é o lance da linha amarela, que a Justiça determinou que a Prefeitura tem aí um prazo de 30 dias para assumir a manutenção. Então, como é que está esse contrato, essa conversa com a Justiça, com a Lanza, que é a concessionária? A primeira coisa que a gente precisa falar é que, aliás, em primeiro lugar, agradecer a você pela oportunidade da entrevista, agradecer a todo mundo que está nos assistindo pela Rede Bandeirantes de Televisão. A gente precisa entender que se trata de um imbróglio jurídico bastante complexo, né? Desde que houve aí aquela medida do então prefeito Marcelo Crivella de passar com um trator em cima da Praça do Pedágio, né? Uma coisa bastante midiática, que tem um custo alto para os cariocas, claro. E, evidentemente, que esse é um assunto que precisa ser tratado com a máxima urgência, porque a gente tem decisão do STJ, a gente tem decisão do TJ do Rio, enfim, há todo um emaranhado que precisa ser desfeito. E, a partir disso, é que nós vamos ter na mesa todas as condições de apresentar ou de entender quais são os caminhos possíveis, né? O prefeito Eduardo Paes, já no dia 1º de janeiro, determinou a criação de uma comissão no âmbito da Prefeitura para que fosse desfeito esse nó, e a gente está justamente nesse processo, né? Nesse processo de entender quais são os possíveis caminhos para a linha amarela. Secretário, e a Prefeitura também criou uma cultura de compliance, para averiguar possíveis conflitos de interesse e ligações de familiares com empresas que prestam serviços para a Secretaria, para a Prefeitura, enfim. O porquê disso, todos os secretários já preencheram aí esse questionário, e por que do questionário, como é que funciona? É importante a gente dizer, que a área de integridade ela funciona como se fosse assim, uma antecipação de problemas para a Prefeitura, né? Nós queremos ali identificar todos os possíveis riscos, inclusive riscos de conflito de interesse, de desvio de finalidade, que possa existir na administração pública. Para essa finalidade, a gente precisa, na administração, se municiar do máximo possível de informações. Às vezes as pessoas podem considerar um pouco invasivas certas perguntas que a gente fez nesse famoso questionário de integridade, né? Mas na realidade o que a gente precisa é ter uma noção completa, bastante abrangente dos fatos que se relacionam ou que têm alguma relação com a vida pessoal daquele agente público. Então é importante para nós sabermos, por exemplo, as empresas das quais eventualmente ou nas quais eventualmente aquele agente público tem participação societária. É importante a gente saber, por exemplo, se aquele agente público usufrui de algum bem que eventualmente não esteja em seu nome. Por que isso? Porque a gente consegue mapear, primeiro, assim, os sinais exteriores de riqueza, se são compatíveis com a renda, a gente consegue mapear eventuais possibilidades de, como eu falei, conflitos de interesse, né? O sujeito está na gestão pública, mas na realidade tem a participação societária, ainda que indireta, em determinada empresa que possa eventualmente contratar com a Prefeitura. Ou seja, é uma série de situações que a gente precisa analisar para evitar que haja risco, para evitar que haja conflito de interesse, para evitar que haja desvio de finalidade. E aí eu falava, a área da integridade não é um tribunal da Inquisição. Não estamos promovendo na Prefeitura uma caça às bruxas. Nós simplesmente queremos, como eu falei, mapear riscos. E a partir disso a gente consegue mitigar esses riscos, né? Então, a palavra final a respeito de uma nomeação, de uma contratação, nunca será da área de integridade. Então, às vezes as pessoas olham com o nariz torcido para a gente, né? Mas assim, não nos cabe esse papel. O que nos cabe é fazer alertas. E isso, é claro que dispondo de todos os dados, a gente consegue fazer muito bem. Importante dizer também, essa área está sendo estruturada ainda na Prefeitura, não existia. Por que eu estou falando isso? É claro que, como qualquer início, e os cariocas certamente entendem isso muito bem, a gente tem alguns percalços, a gente não tem todas as ferramentas implementadas, a gente não tem nem sequer os recursos humanos necessários para que essa área esteja já operando num céu de brigadeiro. Nós ainda estamos passando por algumas turbulências bem típicas do início do voo, né, quando o avião decola, mas eu tenho certeza que em breve tudo já vai estar funcionando bem e aí a gente vai conseguir fazer esse trabalho da melhor forma possível. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que foi a reação desses secretários quanto a esse questionário? Todos já conseguiram responder? Como é que está aí?
Olha, eu não falo nem em relação só aos secretários, né? Porque é uma gama até maior de pessoas que tem que responder a esse questionário de integridade e também responder a outras inquirições que nós fazemos ao longo dos processos de nomeação, por exemplo, né? É claro que a gente está implementando, eu diria, uma cultura de integridade na prefeitura. É uma mudança de cultura, é uma mudança de comportamento. E como qualquer mudança, né, gera alguma resistência, né? Muitas vezes as pessoas estão lá acomodadas com o seu modo de fazer de sempre, né, e acabam ficando um pouco ali sobressaltadas com algum tipo de mudança nos processos. Mas eu acho que todos entendem a importância da gente fazer esse movimento, o quanto a sociedade clama, exige esse tipo de ação dentro da administração pública. Isso é muito normal, né? Mais do que isso é louvável, porque a gente está lidando com recursos públicos, portanto o nosso grau de exigência, né, de fiscalização tem que ser o máximo possível. E eu diria que o papel da sociedade, inclusive, do controle social, da imprensa, é essencial para isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas você voltar atrás numa decisão por conta de algo que a imprensa tenha noticiado, você não acha isso ruim? Não, ao contrário. Primeiro, a gente não tem compromisso com o erro. Em segundo lugar, que, de novo, a imprensa, o controle social tem um papel importante sim nas ações de integridade. Por isso que a gente precisa ser o mais transparente possível e por isso, aliás, que a transparência é corolária, né? Digamos, acessória da questão da integridade. Porque quanto mais transparente nós somos, mais oportunidade nós damos à sociedade de fazer o controle e menos ruídos existem nessa relação. Aliás, com a transparência vem também o governo digital. Então, se preparem, cariocas, porque a gente vai cada vez mais digitalizar os serviços. Estou falando se preparem, é uma brincadeira, obviamente, porque a digitalização de serviços só traz benefícios, mas o fato é que, por instrução do prefeito Eduardo Paes, inclusive, a digitalização é uma das pedras de toque. Aliás, ele que criou a Secretaria de Integridade, não por outra razão, mas por nós, pela necessidade que a gente tem, que ele quer, de fazer o Rio uma referência nessa temática Brasil afora. Calero, e desde que o prefeito Eduardo Paes, né, assumiu a gestão, 4 investigações foram abertas. Que investigações são essas? Em que pé elas estão? Olha, já na transição que a gente fez, né, de governo, a gente identificou 4 assuntos que mereciam uma investigação preliminar. Investigação preliminar é uma modalidade em que você junta alguns elementos, escolhe alguns documentos e a partir disso você toma a decisão sobre que rumo vai dar aquela investigação, né? Se ela vai se transformar, por exemplo, num processo administrativo disciplinar ou se ela vai ser enviada ao Ministério Público, né, conforme os elementos que sejam trazidos. Então, só para a gente entender qual é a modalidade de investigação que foi escolhida. Então, eu falava que na transição a gente conseguiu entender alguns elementos e a partir disso o prefeito Eduardo Paes determinou a abertura dessas 4 investigações. Uma sobre os chamados guardiões do Crivella, que também está sendo investigado pelo Ministério Público. Outra a respeito do Hospital de Campanha do Rio Centro. Nós precisamos entender ali o volume de gastos que foi feito, se esses gastos são compatíveis de fato com o que foi entregue, as razões de ter sido construído um hospital de campanha, né, se não poderia eventualmente, por exemplo, ter sido utilizados os leitos que estavam inutilizados na rede, né, já posta, né? Então, uma série de elementos que a gente precisa entender a respeito daquele hospital de campanha. Depois, os equipamentos da saúde que foram comprados ao longo do ano de 2019 e 2020 e que não estão sendo utilizados porque não foram demandados pelas áreas técnicas da Secretaria de Saúde. A gente já na transição identificou um volume imenso, da ordem de 90 milhões de reais em equipamentos, muitos deles sofisticadíssimos, equipamentos importados e que permaneceram sem uso, todo esse tempo encaixotados. Alguns hospitais, inclusive, têm esses equipamentos na garagem ou nos corredores, porque eles não pediram os equipamentos. Eles foram comprados à revelia das áreas técnicas, então eles não sabem o que fazer com aqueles equipamentos. Só para vocês terem uma ideia, num dos depósitos que eu tive a oportunidade de visitar, nós descobrimos 230 mil frascos de álcool em gel que já estavam vencidos desde outubro. Desperdício, né? Um desperdício de dinheiro imprescindível para a gente, inclusive, cuidar da pandemia. E a 4ª investigação, que foi aberta também, foi sobre o QG da propina. Um assunto aí que está nas páginas policiais, o prefeito Marcelo Crivella foi, inclusive, preso
no âmbito dessa investigação, e a gente se deu conta que nenhum processo administrativo na Prefeitura havia sido aberto para que houvesse também uma investigação, né, do ponto de vista da administração municipal. Então, o prefeito Eduardo Paes determinou a abertura dessa investigação também. E como é que estão essas investigações? Nós acabamos de constituir as comissões, né, que vão cuidar, se dedicar a essa averiguação, né? Nós temos aí 30 dias para que a apuração aconteça e depois pode ser prorrogado por mais 30 dias. Então, esse é o prazo que nós estamos dando para dar alguma satisfação aos cariocas a respeito dessas apurações.